Prontinho, pode iniciar. Boa noite, meninas. Então, vamos iniciar, né? Mais uma aula, né? Nossa segunda aula de semiologia. É, Vamos fazer da mesma forma, tá? Quando vocês precisarem de perguntar alguma coisa, abrem o áudio, para ficar mais fácil a nossa comunicação. Porque como eu apresento, eu perco a imagem da tela, certo? Vou começar a apresentar, só um minutinho. Abriu aí para vocês? Sim, já conseguimos visualizar. Pessoal, então, continuando lá na nossa apostila, né? Hoje a gente inicia, vai falar um pouquinho de administração de medicamentos, né? O que eu acho importante trazer para vocês? Todo medicamento que a gente infunde no paciente, principalmente medicação endovenosa, tá? Uma vez infundida, a gente não consegue retirar do paciente. Então, a gente tem que estar muito seguro de tudo que vai ser feito e administrado para o meu paciente. Se eu for fazer qualquer medicação, para que ela serve, o que ele pode sentir? Ah, Diana, mas eu não sei para que essa medicação serve, não sei o que ele pode sentir. Procura antes de você chegar lá no quarto. Porque é um direito, né, do nosso paciente saber qual que é a medicação que ele está tomando, para que serve, por que ele vai sentir, né, por exemplo, igual dexametasona, por que ele vai sentir um formigamento nas partes íntimas. Então, a gente já tem que levar, né, para o nosso paciente essas informações. Saber passar para ele quais que são os possíveis sintomas, né, que ele pode aparecer, as possíveis reações. Então, por que é importante, né? Qual que é a importância de fazer uma administração segura no meu paciente de medicação? Eu tenho que estar seguro como profissional para me prevenir erro de medicação, erro de dose. Eu tenho que garantir a segurança do meu paciente, por exemplo, se você está lá com um recém-nascido, faz uma dose para uma criança de 5 anos, o risco de vida desse recém-nascido é iminente, tá? Então, a gente tem que ter segurança e garantir para eles, por exemplo, eu tenho que garantir o resultado terapêutico daquela medicação. Por exemplo, se eu fizer uma dose certa, no horário certo, beleza, o remédio vai fazer efeito bonitinho. Mas, por exemplo, eu tenho que correr um antibiótico. Por exemplo, sei lá, tem um antibiótico que me correr agora às 6 horas da tarde. Por algum motivo, esse antibiótico foi instalado no meu paciente 9 horas da noite. Isso a gente quebra, né, o resultado terapêutico dessa medicação. A gente não vai ter o efeito esperado. Acontece? Acontece. Às vezes, esse paciente está com o acesso perdido, às vezes eu tenho uma intercorrência no meio do plantão, mas a gente tem que buscar meios para não deixar isso acontecer. Até porque as medicações ela têm um tempo de estabilidade, principalmente essas medicações diluídas. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Como que eu vou saber qual que é a medicação que eu tenho que aplicar nesse paciente, né? Então, o meu paciente que vai estar internado dentro de uma unidade hospitalar, a gente tem a prescrição medicamentosa. O que eu tenho dentro dessa prescrição? Nessa prescrição, hoje, gente, os hospitais do SUS, aqui em Araxá, alguns já estão implantando o sistema eletrônico, então é tudo digital. Mas vocês vão encontrar ainda algumas unidades com o prontuário físico, é aquele prontuário de papel que fica na prancheta. Então, nessa prancheta eu tenho prescrição médica, eu tenho ficha de sinais vitais, eu tenho a prescrição de enfermagem, que o meu enfermeiro vai fazer e eu, como técnico, vou executar.
Em algumas prescrições ficam exames laboratoriais, tá? Então, ali naquela prancheta, naquela pasta, está a vida do meu paciente que está internado. Dentro dessa prescrição, que é onde, né, vem os cuidados, quem faz a prescrição de medicamento é o médico. Então, a grande maioria das vezes, essa prescrição ela tem uma duração de 24 horas, tá? Dura a prescrição. Então, assim, a maioria dos hospitais, ela começa a valer de 2 da tarde de hoje, ela vale até 2 da tarde de amanhã. Então, nós, como equipe de enfermagem, a gente tem que ficar atento para a validade dessa prescrição. Porque se essa prescrição passa das 20 horas, ela vai vencer e as meninas da farmácia não vão liberar essa medicação para a gente. E aí, meu paciente vai ficar descoberto de prescrição? Então, não tem por que ele estar indo internado. Então, nós, como enfermeiros, né, como equipe de enfermagem, a gente tem que ficar muito atento à validade dessa prescrição. Jane, o que tem nessa prescrição? Nessa prescrição eu tenho o nome do meu paciente, o médico responsável, né? Quem que fez aquela prescrição. E aqui, além do nome do médico, essa prescrição ela tem que estar assinada e carimbada, se ela for uma prescrição física, e se ela for uma prescrição digital, a gente tem assinatura digital. O médico tem que assinar digitalmente esse documento. É um documento, tá? Então, eu tenho a data vigente dessa prescrição. Então, por exemplo, hoje são 26. Então, ela vai valer do dia 26/6 até o dia 27/6, tá? Nessa prescrição, o médico tem que me contar o tipo de dieta desse paciente. Então, ele está de dieta geral? Está de dieta líquida? Está de dieta leve? Esse paciente está de jejum, porque em alguns casos ele pode estar de jejum, tá? Eu vou ter o nome das medicações. Então, por exemplo, vou ter lá dipirona, e aí ele vai me dar a dosagem, por exemplo, dipirona 500 miligramas, dipirona 1 miligrama. Ele vai me dar a via de administração. Qual que são as vias de administração? Via oral, endovenosa, intramuscular. Vanessa, pode abrir o seu áudio, por gentileza? Você levantou a Oi, mão? Diana, Pode... você falou 20 horas. É 20 horas ou 20 dias? A O quê? validade. A A validade validade é 24 horas da Ah, prescrição. tá. Certo, então, obrigada. 24 horas, tá? Tá. Então, vamos lá. Ele tem que ter o nome da medicação, a dosagem, a via de administração e a frequência. Essa medicação, por exemplo, ela é de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas. Ele tem que me dar os horários que vai ser feita essa medicação. É onde a gente faz a nossa checagem manual, ou no sistema a gente faz a checagem digital. Isso é o mínimo que tem que ter, tá, gente? Então, por exemplo, lá nessa prescrição também, ele pode ter, se ele quer que afere os sinais vitais a cada 4 horas, a cada 6 horas, tá? Isso tudo é o médico que prescreve. O médico ele vai fazer essa prescrição, né, medicamentosa, e o enfermeiro faz a prescrição de cuidados. O que eu tenho que ficar atento, tá, gente? E acontece, se a gente deixar passar batida, é um grande problema. Às vezes, o médico não se atenta, prescreve lá uma dipirona, e o meu paciente, quando eu vou perguntar, que eu chego no plantão, eu vou fazer o quê? Minha visita, eu não vou passar visita em todo mundo. Então, eu chego lá e pergunto, Dona Maria, a senhora tem alergia a algum medicamento? Tenho, eu tenho alergia de dipirona. E quando eu chego lá na prescrição, a Dona Maria tem dipirona de oral. Vocês entendem? Ah, não, mas está na prescrição, eu vou fazer? Não, você não vai fazer se o seu paciente é alérgico. Você vai acionar a sua enfermeira e ela vai bolar nessa prescrição e vai fazer contato com o médico. Ó, doutor fulano de tal, o senhor deixou dipirona para Dona Maria, mas ela é alérgica. Eu preciso substituir por uma outra medicação. Alguns médicos retornam no hospital e fazem uma nova prescrição. E se a gente tiver um médico plantonista que esteja dentro do hospital de plantão, a grande maioria pede para a gente pedir o plantonista. Ah, não, pede o plantonista, sei lá, um paracetamol, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento.
Uma outra questão que a gente tem que ficar atento são pacientes com o mesmo nome. Por exemplo, eu tenho 2 Sr. José internados hoje dentro da minha unidade. Um é Sr. José de Almeida, o outro é Sr. José dos Santos. Eu tenho que ficar muito atento para a gente não acontecer de ter essa troca, tá? De pacientes. Então, o que eu, Diana, enfermeira, faço? Quando eu vou dividir lá os meus pacientes para os técnicos, eu nunca deixo um técnico com 2 pacientes do mesmo nome, tá? Então, quando você chegar lá pegar seu plantão, você perceber que você está com 2 Dona Maria, 2 Sr. José, chama seu enfermeiro no canto e fala, ó, fulana, eu tô com 2 pacientes com o mesmo nome, tá? Isso é barreira para a gente conter o erro, tá? A farmácia também costuma mandar, por exemplo, quando tem 2 Dona Maria, a farmácia liga e fala assim, ó, Dona Maria de Fátima está sinalizado, por exemplo, com uma bolinha verde, tá? Para a gente tentar barrar esses erros de medicação, que por mais que a gente fique atento, costuma acontecer. Então, eu trouxe aí para vocês uma prescrição médica. Esses 15 dias aí não vale, a prescrição ela vale 24 horas, tá, gente? Então, desconsiderem por gentileza. Tá lá em cima, vocês conseguem perceber? Vocês vão ver minha setinha, dá para ver minha setinha andando lá? Aqui a gente tem a data de prescrição e eu tenho o horário que foi prescrito. Então, eu vou ter a data de validade da minha prescrição e o horário de validade dela. Qual que é o horário que ela vai vencer? Então, aqui eu tenho o nome do meu paciente, eu tenho data de nascimento, eu tenho idade, eu tenho convênio. Peso e altura não são todas as prescrições que tem, tá? Então, alergia, tem algumas que não tem, mas a gente já deixa sinalizado. Então, quando na admissão do meu paciente ele me conta que ele tem alguma alergia, eu gosto de colocar uma etiqueta amarela e escrevo alergia a e é o nome da medicação. E quando é no sistema, eu já sinalizo no sistema que o meu paciente tem alergia, tá? Então, vem o nome do médico e o número do quarto e a unidade que ele se encontra. Então, olha aqui para você ver, ó. Lá no primeiro item aqui, ó, onde a minha setinha tá andando, eu tenho o tipo da dieta, então dieta branda, e aí essa dieta ela vai ser checada, tá, gente? Então, olha aqui, ó, o item 2, Novalgina, dipirona sódica, 500 miligramas por ml, ampola de 2 ml. Aí vem escrito na frente, administrar 2 ml via endovenosa uma vez ao dia. Se é uma vez ao dia, ele já deixou aqui para mim um horário. Ele quer que faz essa medicação às 23 horas. Então, lá nas 23 horas que eu vou fazer essa medicação endovenosa, então esse paciente provavelmente ele já tem um acesso, tá? Então, eu vou vir aqui e vou checar. Diana, como que eu checo? A gente vem aqui no horário. Quando eu faço, gente, a gente só checa o que você fez. A medicação que você preparou. Se a minha colega fala assim, eu preparei uma dipirona, você vai lá e faz na Dona Maria para mim? Não, eu não faço. Não sei como que ela preparou, então eu não faço. A gente só faz o que você prepara, só checa o que você fez. Porque se você aplica essa dipirona e por algum motivo essa Dona Maria vem a óbito, eles vão ir lá procurar quem fez a dipirona dela. Por quê? Diluiu errado, fez na via errada, a culpa é de quem fez. Ah, mas foi a Mariana que fez, eu fui lá e chequei. A culpa é sua, seu nome que está no documento, tá? Então, quando eu faço um risquinho em cima do horário e assino meu nome. Quando por algum motivo eu não faço essa medicação, por exemplo, a Dona Maria é alérgica de dipirona. Eu venho aqui nesse horário, aqui, e eu faço uma bolinha. Eu bolo essa medicação. A gente fala que bola, tá? Eu bolo essa medicação. E eu vou no meu relatório e vou bolar. Paciente Maria fulana de tal, com prescrição de Novalgina, né, às 23 horas, porém, medicação não foi realizada devido ao paciente relatar alergia. Ponto. Porque se você não fez, o médico vai querer saber por que você não fez. E tem que estar
relatado no seu relatório. Quando a gente falou lá na aula da Daiane ontem, que o relatório é a nossa prova, né, de todas as ações, gente, se o paciente espirrou e você estava lá no quarto, se você acha que é importante alguém saber daquilo, relate. Tá? A gente tem que relatar. Então, continuando, ó, o item 3, AS, ácido acetil salicílico, 500 miligramas comprimido. Esse CP aí é comprimido. Administrar um comprimido via oral 3 vezes ao dia. É 3 vezes ao dia? Tá os 3 horários aqui, ó. Ou, desculpa. Bom, tá os 3 horários. Então, vai fazer às 8, às 16 e às 20. Toda vez que eu for lá ofertar, eu vou vir aqui e vou checar a minha medicação, tá? Plasil, ó, fluoridato de metocloropramida, né? 10 miligramas, comprimido. Olha o CP aqui, ó, comprimido. Administrar um comprimido via oral uma vez ao dia. Que hora que ele quer que faz? Às 16 horas, tá aqui. Sinais vitais, tem prescrição de sinais vitais, então pressão arterial, pulso, temperatura, 2 vezes ao dia. Qual que é o horário que ele quer que faz? Às 10 e às 22. O que pode acontecer também, gente? A medicação vir e aí vocês vão perceber escrito se necessário. Então, às vezes aqui, ó, na dipirona, no lugar de uma vez ao dia, vai vir escrito S/N, se necessário, e não tem horário. Então, por exemplo, Dona Maria me queixou uma dor de cabeça 10 horas da manhã. Eu vou vir aqui, colocar 10 horas, vou checar. Claro que antes tem que ser comunicado para o enfermeiro responsável do plantão, ele tem que autorizar. O enfermeiro autorizou, você vai fazer, né, essa dipirona, vai colocar o horário, checar e você vai lá no relatório. Às 10 horas, paciente queixa de cefaleia, administrado dipirona conforme prescrição médica. Não, antes, né, você vai, aí você toca assim. Paciente às 10 horas, queixa de cefaleia, comunica com a enfermeira fulana de tal, a mesma autoriza que seja administrado Novalgina conforme prescrição médica. Ponto. Se você está justificando por que você fez essa dipirona, tá? Seguindo, embaixo tem a data de impressão, então, quem que imprimiu, né, essa prescrição? Vocês, como técnicos, têm que assinar e carimbar essa prescrição. O médico vai assinar e carimbar, e o enfermeiro, ele tem que ver todas as prescrições. Então, se eu tiver 40 pacientes, eu tenho que ver as prescrições dos 40 pacientes, assinar e carimbar todas, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento. A prescrição médica ela é um documento, ela fica anexado no prontuário do meu paciente, e isso aqui, gente, se por algum motivo a família acionar, isso aqui é um documento. Isso aqui te salva de cadeia, te salva de perder o Corém, tá? Por isso a importância de ser muito bem feito, de não conter rasura, igual o relatório não pode ter rasuras, não pode ter Rorex, não pode ter nada. E a gente tem que fazer isso aqui bonitinho e passar bonitinho para o meu colega. Por exemplo, eu estava hoje no plantão do dia, eu fiz as medicações das 2 até as 19. E aí eu vou passar essa prancheta, essa prescrição para o meu colega que vai assumir o plantão da noite. Certo? Então vamos seguir. Aqui, gente, a gente tem que ficar atento também aos fatores individuais do meu paciente. Por exemplo, meu paciente tem lá uma ceftriaxona intramuscular de 12 em 12 horas, mas olha para você ver, ele tá igual esse senhorzinho aqui, ó, raquíticozinho. Tem condições de eu fazer um antibiótico intramuscular numa pessoa desse porte aqui 2 vezes no dia? Tem jeito, gente. Então, tem que ficar muito atento a essas condições do meu paciente. E, às vezes, o médico vai prescrever, fala, doutor, ó, eu como enfermeira, né, gente? Doutor, o paciente fulano de tal não tem condições, vamos fazer um endovenoso, porque não tem capacidade, não tem estrutura muscular para me fazer 7 dias de antibiótico de 12 em 12 horas. Tá? Então, a gente tem que ter esse feeling. Por exemplo, criança, acontece muito com criança desidratada.
tá lá para fazer medicação endovenosa, mas a gente não consegue acesso. Então, a criança está com febre, às vezes eu vou precisar fazer intramuscular até ela dar uma hidratada para mim conseguir pegar uma veinha nela. Ou então a gente tem que fazer uma dissecação de veia, tá? Então, eu tenho que visualizar também as comorbidades, as condições crônicas do meu paciente. Se ele tem alguma alergia ou alguma sensibilidade a algum medicamento, tá? Nível de consciência. Então, por exemplo, vai adiantar eu dar um bom comprimido na boca de um paciente agitado e pedir para ele engolir? Não vai engolir. Ele vai cuspir ele na minha cara e não engole. Então, a gente tem que ficar atento para esses fatores que o meu paciente possa vir me apresentar, tá? Quais são as vias de administração de medicação? A gente já falou, então eu vou dar só uma pincelada. Então, eu tenho as vias enterais, que são oral, sublingual, retal. Vias parenterais, então, eu tenho intramuscular, subcutânea, intravenosa. Deixei aí, então, imagem, né, para a gente ilustrar. Vocês já pensaram, né, que o ângulo da agulha tem sentido e um objetivo específico? Por exemplo, cada medicação eu tenho uma região que aquele medicamento vai ser metabolizado. Então, o ângulo que eu entro com a agulha, ele faz total diferença. Até a posição que eu vou entrar na agulha em um medicamento intramuscular é diferente do que eu vou fazer no endovenoso. O meu grau é diferente. Isso a gente tem que ficar atento, tá? Então, deixei aí as angulações dos injetáveis, tá? Então, se eu tenho que é uma medicação intramuscular, eu sempre vou fazer 90 graus, porque eu preciso atingir o músculo que está lá embaixo da derme, embaixo da epiderme. Então, ele tem que ser um ângulo reto, 90 graus. Se eu tenho uma medicação subcutânea, ela tem que atingir o tecido subcutâneo. Então, se 90 graus ele vai atingir o meu músculo, eu vou colocar 45, porque o subcutâneo está em cima do meu músculo. É lá que eu preciso depositar essa medicação. Uma medicação intravenosa, eu já vou colocar no ângulo de 25 graus. Às vezes eu coloco até menos, dependendo da posição, da região que está essa veinha que eu vou funcionar. E a intradérmica, né, que vai ficar entre a epiderme e a derme, eu coloco de 10 a 15. Então, gente, isso é muito importante, tá? A gente manter e fazer essas angulações, mas eu também aqui eu tenho que ficar atento nas características do meu paciente, tá? Vocês vão perceber, vocês vão ter a oportunidade de fazer, às vezes o paciente tem uma medicação intramuscular e ele é muito magrinho, e se você entrar com a agulha muito 90 graus, né? E colocar a agulha toda, você vai sentir ela bater lá no osso do braço do seu paciente. Vacina acontece muito. Então, o que eu tenho que fazer? Voltar um pouquinho, que eu vou atingir o músculo, eu aspiro para me ver se não tem, né, sangue, e aí eu consigo fazer. Mas isso aqui em paciente, principalmente para paciente idoso, acamado, se a gente for, né, achando que é igual uma pessoa normal, que tem um aporte normal de músculo, você sente a agulha bater lá no osso. E é extremamente doloroso, tá? Continuando as vias de administração, então a gente tem as tópicas, né? Aqui entra pomada, creme, colírio, as inalatórias, que são os nebulizadores inaladores, são dessa medicação. Se é uma medicação interal, então eu tenho o copinho dosador, que é o que a gente faz, né, com criança, com idoso, quando a medicação é oral. A gente tem seringa dosadora, também faz muito oral. Se por algum motivo o meu paciente usa sonda nasointeral, então algumas medicações, algumas não, né? As medicações a gente não vai fazer oral, porque por algum motivo esse paciente ele perde essa deglutição, então ele não consegue engolir, então a gente tem que fazer na sonda. Então, se é comprimido, a gente tem certeza que vocês já viram as meninas com um copinho lá no hospital batendo no medicação, macerando. A gente tem outras técnicas que não precisa de fazer aquilo. Então, meu paciente que tem gastrostomia também, jejunotomia, eu vou fazer a medicação tudo nesses dispositivos, tá? Quando é uma medicação parenteral,
é uma medicação que ela é injetada no meu paciente, eu tenho alguns dispositivos. Então, eu tenho as agulhas. Vocês vão perceber que as agulhas, ela tem cores diferenciadas. Eu trouxe essa foto, não é padrão, tá, gente? Então, às vezes, pode alterar um pouquinho de fabricante para fabricante. Mas a grande maioria segue esse padrão de cores, tá? Então, a amarelinha, 13 por 38, a roxinha, 10, 30 por 20, né? 20 por 55. Então, alterna muito de fabricante para fabricante, mas a grande maioria é padronizado, tá? Cada agulha dessa a gente usa para uma determinada via, tá? Por exemplo, vai adiantar eu pegar uma agulhinha dessa amarela que é tão pequenininha para mim tentar fazer um endovenoso? Não vai chegar na veia, tá? E a mesma coisa, essa 40 por 12. Eu vou usar uma 40 por 12 para me fazer uma intramuscular? Não, gente. 40 por 12 a gente usa só para aspirar a medicação, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. E eu tenho alguns dispositivos intravenosos. A gente tem aí, né, os abocates e os gelcos, tá, gente? A gente costuma... gel que é marca, tá? Mas todo mundo conhece como gel. Quando que eu vou usar? Então, a borboletinha, né, que tem gente que chama de borboleta, ela é um dispositivo agulhado. Então, ela tem uma agulha na ponta. Eu só vou usar o scalp, né? Eu só vou usar ele para fazer uma medicação. O meu paciente vai só tomar uma medicação e vai embora, ele não vai ficar com esse dispositivo. E o gel, ele é um dispositivo, ai, sumiu o nome da palavra, não é tubulado, mas ele tem um silicone. Então, o paciente que vai ficar internado, a gente funciona com gel, essa agulha é retirada e fica somente o cateter de silicone, tá? Também tem vários tamanhos, tem vários calibres, tá? E aí, por exemplo, adianta que está lá com uma hemorragia intensa e colocar um calibre baixo, sendo que eu preciso de fazer fluido nesse paciente? Não, então tem que pegar um acesso mais calibroso. Paciente que vai fazer uma hemotransfusão, eu preciso de um acesso mais calibroso, porque senão o sangue vai coagular dentro dessa agulha e vai entupir, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a essas questões também. A gente tem as seringas, tá? As seringas, elas têm disponíveis de 1 ml, que a gente usa, né, para fazer mais insulina. Então, a gente tem de 3, de 5, de 10, de 20. Então, tem umas que são enormes que a gente usa no centro cirúrgico, tá? Então, a gente tem vários tamanhos de seringa. O que a gente mais usa no nosso dia a dia? De 5, de 10 e de 20. Que a gente mais usa, tá? A de 3 também, dependendo do que você vai fazer, a gente usa bastante. Depende muito do foco. Hospital, então, a gente usa mais 5, 10 e 20. Se for vacina, eu vou usar de 3, tá? Então, depende muito. Essas medicações, como que essa medicação parenteral, ela vem para mim, né? Então, eu tenho frasco ampolas ou ampolas. Então, a ampola eu preciso de quebrar e o frasco ampola eu consigo introduzir aqui, ó. Então, eu tenho certeza que todo mundo já teve a oportunidade de ver. Ele é um frasquinho de vidro, aqui nessa parte é de metal e aqui em cima tem uma borrachinha, tá? Então, eu consigo injetar a agulha aqui dentro para me diluir ou aspirar o conteúdo que está aqui. E a ampola, né? A gente quebra, ela tem essas demarcações, a gente quebra ela e aspira o conteúdo que está aqui dentro. A gente usa álcool 70% ou um antisséptico, né, que o hospital usa. Então, a grande maioria dos hospitais hoje já usa esse suavezinho. Então, ele vem em frasquinho individual. A gente faz a desinfecção do local, né, que a gente vai administrar. Eu tenho o auxílio de torniquete quando eu preciso. Torniquete, gente, que a gente fala é o... Ai, sumiu o nome da minha cabeça. Amor de Deus, ninguém usa luvote. Assim, o assim, luvote? O
Vulvote, gente, é quando a gente usa a luva para fazer garrote. Aquilo ali faz trauma na pele do meu paciente. Então, se for um senhorzinho, uma senhorinha de muita idade, o latex da luva, quando eu amarro ele aqui, quando eu solto, aquilo solta igual um estilingue, machuca o meu paciente. E às vezes, em alguns pacientes, pode acontecer até rompimento de pele. Então, usa o garrote bonitinho. Hoje a gente tem várias formas de garrote. Deem preferência para o garrote siliconado, que a gente consegue higienizar. Então, eu consigo lavar com água e sabão, passar álcool nele, tá? Aquele de tecido é mais complicado, que a gente não consegue higienizar. Mas tem vários modelos de silicone e tem a famosa goma garrote também, que tem que tomar cuidado, porque ela também machuca, tá? Então, luva, né, gente? Então, a gente usa, né, os nossos EPIs para a gente ficar protegido, né? Tô funcionando, tô mexendo com sangue, tô mexendo com substância química. Então, a gente tem que ficar muito atento e ter sempre por perto, né, o nosso descarte seguro de agulhas e seringas. Vocês vão perceber que em algumas unidades a gente tem um descartex para químico. Então, essas ampolinhas, a gente tem um descartex próprio para elas, tá? Então é só ficar atento. Eu falo que a gente tem que ter o hábito de ler as coisas, porque ele vai estar escrito qual que é para agulha e seringa, qual que é para químico, qual que é para frasquinho. Então tenha o hábito de ler, tá? Então chega na unidade, não, peraí, deixa eu ler primeiro, deixa eu conhecer o que tem aqui dentro dessa unidade. Então eu já falei a diferença do Scalp pro Abocate, né? Trouxe os 13 acertos. Antigamente eram 5, depois foi para 9, 13, e isso aqui vai mudando, tá, gente? Então, quais que são os 13 acertos, né? Então, eu tenho que ter certeza que é o meu paciente certo, que é o medicamento certo, que é a via certa. Então, por exemplo, dipirona. Dipirona eu posso fazer oral, intramuscular, endovenoso. Então, tem que ficar atento na via, tá? Qual que é a via que tá prescrito? Hora certa, então tenta seguir, né, os horários bonitinho, a dose. Eu tenho que registrar isso certo, então eu tenho que checar lá no prontuário do meu paciente e no meu relatório. Eu tenho que saber orientar o meu paciente. Então aí a gente tem aí a forma certa. Então, dipirona, eu tenho dipirona comprimido, eu tenho dipirona endovenoso, injetável ou endovenoso. Tem que ter uma resposta certa. Então, se eu faço o medicamento certo, na hora certa, na dosagem certa, o meu paciente vai responder esse tratamento, tá? Claro que se ele não tiver nenhuma alteração metabólica. Motivo certo, então, para que o meu paciente está fazendo aquela medicação, educação certa do meu paciente, saber orientar e ficar atento às compatibilidades, porque os medicamentos, existem medicamentos que a gente não pode fazer junto. Então, tem que estar ciente qual medicamento combina com qual que não pode ser feito com qual, tá? Para a gente ficar atento. E o descarte certo. Lembra que eu falei? Lá, então, ó, lá em cima tem uma medicação que está vencida, então tem que descartar ela. Pérfido cortante no descartex, as ampolas, né? No descartex apropriado, certo? Vamos seguindo, então, fechamos essa parte de medicação, vamos falar um pouquinho de sinais vitais, né? Então, a gente vem batendo tanto na tecla dos sinais vitais nessa aula, na nossa outra aula presencial. Então, o que são, né, os sinais vitais? Os sinais vitais, eles são indicadores que vão me mostrar as funções básicas do meu paciente. Quais são as funções básicas? Função circulatória, respiratória, neural e endócrina no meu paciente. Então, eu não vou lá e não vejo pressão, temperatura, frequência respiratória, saturação, tá tudo aqui dentro, tá? Então, quando que eu vou aferir? Antes e depois de um procedimento cirúrgico ou algum procedimento invasivo, antes, durante, após uma transfusão de produtos de sangue. Então, eu tenho plasma, plaquetas, o próprio sangue, tá? Antes e depois de algumas medicações que podem alterar, né? Esses sinais, intervenções de enfermagem que vão
influenciam num sinal vital, por exemplo, antes de eu levar o meu paciente para o banho, eu vou fazer um sinal. Admissão do meu paciente, ou conforme a rotina da instituição, tá? Algumas instituições têm um protocolo certo. Então, nesses sinais, eu vou verificar a frequência cardíaca, que a gente verifica através do pulso, né? Não vou ficar falando muita coisa, porque a gente já está trabalhando os locais que a gente consegue verificar pulso, como que eu confiro. Então, quais que são os fatores que influenciam a frequência cardíaca? Então, exercício. Se meu paciente chegou andando, chegou correndo, ele vai estar com essa frequência cardíaca aumentada. Se ele está com febre, se ele está com dor, se ele tem hemorragia, ele vai fazer uma bradicardia, os movimentos vão estar mais lentos, né? Dependendo da postura que ele está, também vai influenciar. Trouxe os valores de referência, tá? E eu trouxe alguns termos técnicos. Então, quando eu falo que o meu paciente está taquicárdico, ele está com um aumento da pressão cardíaca, da frequência cardíaca. Se eu falo bradicárdico ou bradicardia, meu paciente está com uma diminuição dessa frequência cardíaca. E se eu falo que ele está normocárdico, frequência cardíaca normal. A mesma questão que a gente verifica a frequência respiratória, né? Então, um paciente, ele, dentro do seu padrão normal, ele tem um padrão regular e ininterrupto, então ele não para de respirar, e aí vai dar em volta de 16 a 20 incursões por minuto. O que é incursão? Meu paciente inspira, respira e inspira, tá? Então, na inspiração, eu tenho uma contração do meu diafragma e na expiração, o meu diafragma relaxa. Tá aí a fotinha, tá? Importante a gente não deixar o paciente perceber que eu estou contando a frequência respiratória dele, porque ele pode segurar ou ele pode acelerar, e aí a gente fica com um valor que não é fidedigno. A gente tem que se atentar que os recém-nascidos, né? Eles vão ter uma frequência respiratória maior, então deixei os valores de referência. E o que altera a minha frequência respiratória? A idade. Se meu paciente tem alguma doença pulmonar obstrutiva, se ele tem um DPLC, se ele tem uma bronquite, se ele tem asma. Estresse, então se eu tô bravo, eu vou respirar mais rápido. Posição, drogas, exercício. Isso tudo o sexo, gente, eles falam que os homens costumam respirar mais rápido, mas a gente não tem estudos que comprovem, tá? Temos que a gente mais usa na frequência respiratória, então quando eu falo que o meu paciente está eupneico, frequência respiratória normal. Dispneia é aquele paciente que ele está tendo um desconforto para respirar. A dispneia ou apneia, né? O meu paciente respira e para, e aí depois ele solta. Bradipneia, então, é quando o meu paciente está respirando mais lento, e taquipneia mais rápido. Eu tenho o Cheyne-Stokes, que é um ritmo, tá? Depois eu vou deixar um videozinho para vocês assistirem. O Kussmaul também acontece muito quando meu paciente está em cetoacidose diabética. E eu tenho o Biot, que é uma apneia por 30 segundos. Então, ele inspira, para, e depois ele volta de novo, tá? A gente tem também a medida da pressão arterial, né? Então, aí a gente tem a pressão, ela é composta de 2 números, que é a minha pressão sistólica e diastólica, né? Então, a sistólica é aquele valor maior e a diastólica é o valor menor. Trouxe para vocês a tabela já do Potter 2024, tá? Então, está atualizada já com os novos estágios de hipertensão, os novos valores. E o que vai, né? Também, quais são os fatores que alteram a pressão? Então, eu tenho aí hemorragia. Se o meu paciente está com hemorragia ativa, o risco do meu paciente parar é muito grande. Então, a gente fala que essa pressão, se ela se igualar, né, ou cair muito, aumento da PIC. Então, dor, meu paciente com dor, essa pressão vai subir. Se o meu paciente tiver com bexigoma, vai subir a pressão dele.
Anestesia geral costuma baixar, tá? A idade, então, criança e adulto tem diferença de pressão. Fatores como ansiedade, estresse e obesidade, uso de drogas e hormônios. Então, as mulheres aí da menopausa tendem a ter a pressão arterial um pouco mais alta, tá? Então, eu tenho a aferição não invasiva, que é essa que a gente faz no nosso dia a dia com esteto e esfigmo, e eu tenho a pressão arterial invasiva, ela é feita através de um catéter arterial, que é essa fotinha aí do lado. A gente faz pressão invasiva em pacientes que estão na UTI, tá? Então, paciente que está sedado, em coma, a gente faz uma pressão invasiva. A gente afere, né, nos dois membros, desde que não tenha fístula, de preferência que não tenha acesso, mas teve até uma aluna que me procurou que o paciente tinha trombose nas duas pernas, um braço tinha fístula e no outro tinha acesso. Ela falou assim, e aí, onde que eu vou ferir? Não tem jeito, gente, faz um acesso. O risco de eu perder esse acesso é muito grande, tá? Então, tem que entrar em conjunto com a equipe médica ali, ver qual vai ser a melhor conduta, tá? Então, eu faço a artéria braquial radial, mas a gente faz mais na braquial, tá? E membro inferior, poplite dorsal de pé. A gente tem, né, o sinal vital da temperatura, que é a diferença entre o calor produzido, né, e a quantidade de calor permitido do ambiente externo. Então, não adianta eu pôr termômetro num paciente que está debaixo de 4 cobertores, a temperatura dele vai estar alta, tá? Então, o paciente está com queixa de febre, descobre esse paciente até você aferir a temperatura dele, tá? Então, a gente tem uma temperatura central que a gente não... Eu nunca vi fazer temperatura em retro, membrana timpânica, artéria temporal, esôfago, bexiga. Então, eu mesmo nunca vi fazer. Temperatura superficial, que é a pele, oral e axilas, é o que a gente mais faz. Então, o que pode alterar, né, a minha temperatura? A idade, exercício, nível hormonal, estresse, o ambiente, ritmo circadiano, gente. A temperatura, ela se modifica com o passar do dia, tá? Então, deixei para vocês os valores de referência, tá aí bonitinho. Saturação de oxigênio, né? O que a gente vê na saturação de oxigênio? A quantidade de oxigênio que está circulando no meu corpo, ou no corpo do meu paciente. Então, a gente fala que ela é normal quando está acima de 95. Porém, eu tenho que ver as condições do meu paciente e descobrir o que é o basal dele. Por exemplo, um paciente que é tabagista, DPOC crônico, ou a senhorinha lá que cozinhou no fogão de lenha a vida inteira, ela nunca que ela vai saturar 95. O normal dela vai ser o quê? 92, 90, 88. Porém, gente, ela satura isso, mas ela não tem nenhuma descompensação. Ela não tem esforço respiratório, ela não tem aumento da frequência cardíaca. Então, a gente tem que ficar atento aos sinais que o meu paciente me dá, né? O que o corpo dele está me mostrando. Por exemplo, eu não fumo, nunca fumei. A minha saturação é sempre ali na casa de 97, 98. Se a minha saturação cair em 92, eu já vou começar com esforço respiratório, vou ter asa de nariz, não vai estar legal, aquela tosse seca. Então, assim, a gente tem que ver o que é o normal do meu paciente. Porque não adianta eu pegar um paciente lá com asma, DPOC, saturando 88, eu vou lá, assusto, corro e coloco um catéter de oxigênio nele. Vai subir? Às vezes até vai, mas aí ele vai ficar desconfortável. Aí ele vai começar a ter desconforto respiratório. Por quê? É um oxigênio que está entrando que o corpo dele não consegue metabolizar. E o oxigênio em excesso, ele também faz mal, viu? Saindo um pouquinho, né, dos nossos sinais vitais, vamos falar um pouquinho de medida antropométrica, né? Então, as medidas antropométricas, né, é a verificação de peso corporal. Então, subiu o meu paciente na balança, altura, circunferência abdominal. No caso dos bebês, eu tenho circunferência da cabecinha, da barriguinha, tá? A gente mede naquela métrica de madeira. Quando que eu vou fazer isso? Por exemplo,
Tô lá no meu PSF, o pessoal vai fazer cadastramento de Bolsa Família, tem que pesar. O meu paciente faz acompanhamento de doença renal, insuficiência hepática. E aí, esses dados também servem para calcular as doses de medicação. Vocês veem que o nenenzinho vai no pediatra, ele tira todas as medidas e calcula a medicação em cima do peso da criança, tá? Por isso dessa importância. E lá, às vezes, muitas vezes, principalmente no PSF, no ESF, quem vai fazer essas medidas antropométricas são vocês, técnicos de enfermagem. Mudando um pouquinho, saindo dessas medidas antropométricas, eu vim trazer um pouquinho dos cuidados, né, com alguns dispositivos. Gente, aqui eu não vou entrar em como que eu passo uma sonda, qual que é o procedimento, por quê? Técnico de enfermagem não passa sonda, é uma atribuição do enfermeiro, tá? Mas o que você tem que saber? Uai, eu tô com um paciente que tem sonda, eu tenho que saber os cuidados. O que eu vou fazer com um paciente que tem sonda, né? Então, a sonda nasointeral, ela vai do nariz até o estômago ou do duodeno, tá, gente? Ela tem um calibre fino, mais fino. Quando a gente vai passar, ela tem um fio guia radiopático, porque quando você passa e a sonda, a gente precisa fazer um raio-x para confirmar que essa sonda está no lugar correto, tá? Então, quando que eu tiro o fio guia? Só depois que o médico já viu esse raio-x e falou, tudo certo, pode iniciar, tá? Pode iniciar direta, pode tirar o fio. Então, a gente vai e retira, tá? Pessoal, às vezes eu já vi acontecer de técnicos de enfermagem, a sonda, por algum motivo, ela obstruiu e o técnico vai lá, pega o fio guia e tenta passar o fio guia. Gente, jamais façam isso. Se por algum motivo esse fio guia perfura a sonda, ele vai perfurar a cavidade do seu paciente, seja o estômago, seja o intestino, tá? Então, jamais a gente coloca fio guia, introduz com o meu paciente com essa sonda, tá? O que é importante eu saber da sonda, tá? A sonda nasointeral, ela é passada para dieta. Então, o meu paciente que por algum motivo está com disfagia, ele não consegue engolir sonda. Então, antes de eu ligar a dieta, a primeira coisa que eu tenho que fazer, teste de sonda, tá? Como que eu testo se essa sonda está no lugar? Esteto, pego o meu esteto, eu venho aqui, processo chifoide, então, sabe que a gente termina o externo, comecinho do estômago, a gente, 4 dedinhos para baixo, eu vou pegar uma seringa de 20, de 10 ml e vou injetar o quê? Ar. E aí, se tiver no estômago, eu vou escutar um... O barulho é isso que você tem que escutar. Escutou, tá no estômago? Eu puxo esses 10, 20 ml de ar, né? Porque o meu paciente não fica com aquele desconforto daquele ar. Às vezes, quando eu começo a puxar, pode retornar a dieta. Se retornou a dieta, eu não puxo mais, tá? Então, eu tiro e aí eu posso iniciar uma dieta nova. As dietas nasointerais, a grande maioria tem uma validade de 24 horas, tá? A gente tem que ficar atento à vazão desse paciente. Essa dieta, a grande maioria corre em bomba de infusão, então vai estar lá na prescrição quantos ml hora que tem que ser infundido. Uma outra questão que a gente tem que ficar muito atento, fixação da sonda no nariz. Eu vou tentar ensinar vocês lá na nossa aula prática, porque a fixação ela não pode ficar encostando aqui na aba do nariz do meu paciente. Por quê? Vai ferir, vai fazer uma ferida, tá? Uma lesão por dispositivo médico. Então, a gente tem que ficar atento nessa fixação. Essa fixação a gente já tem que ser trocada todos os dias, tá? Depois do banho do meu paciente, eu tenho que trocar essa fixação. Porque aquilo começa a melar, aquilo fica sujo. Às vezes o nariz do meu paciente escorre, a sonda fica suja. Gente, pelo amor de Deus, dignidade para o paciente de vocês, tá? Essa dieta, quando ela vai ser infundida, ela tem que estar em temperatura ambiente. Eu não posso infundir dieta gelada no meu paciente, tá? Então, a dieta, ela tem que correr na velocidade prescrita e eu vou observar meu paciente. Meu paciente está vomitando.
tá com náusea, diarreia, eu vou comunicar a minha enfermeira para ela entrar em contato com o médico, porque provavelmente a gente tem que abaixar a infusão, tá? Dessa sonda. Então, o nutricionista, né, e o médico, eles vão conversando ali através do tratamento. Então, eu tenho alguns pacientes que eles vão ir para casa de sonda e aí eu tenho que treinar a família como que eles vão administrar essa dieta, tá? E os horários, gente. Ninguém come o dia inteiro, ninguém come 24 horas. Apesar que tem algumas instituições que deixam a dieta ligada 24 horas. Eu não concordo, tá? Mas quem sou eu, né? Então, é conduta médica, então ele que resolve lá. Toda vez que eu for manusear o meu paciente, então vou virar de decúbito, vou trocar o meu paciente, eu tenho que parar essa dieta, tá? Por quê? Não movimentar, o meu paciente ele pode regurgitar, faz uma broncoaspiração e aí meu paciente vai ficar com pneumonia aspirativa. Então eu pauso, faço o que eu tiver de fazer com o meu paciente, seja trocar, dar banho, e aí, ao que o meu paciente estiver bonitinho, acomodado, eu retorno a dieta, certo? A cabeceira da cama, ela tem que estar num ângulo de 45 graus, tá? Durante todo o tempo que ele vai estar recebendo essa dieta. Aqui é o que eu falei com vocês. Se meu paciente apresentar náusea, tosse, dificuldade respiratória, a gente tem que comunicar ao enfermeiro e o médico. A parte externa, a gente vai limpar, né, todos os dias, e ter muito cuidado com os pacientes agitados, para não arrancar. Então, a grande maioria, a primeira coisa que está com sonda, você solta a mãozinha dele, a primeira coisa que ele vai é puxar a sonda. Então, a gente tem que ficar muito atento. Se essa sonda, ela entupir ou ela ter uma saída acidental, eu preciso, né, chamar a minha enfermeira, chamar o médico e nunca tentar reintroduzir essa sonda sozinho, tá? Deixei para vocês, então, a medida, né, como que meu paciente tem que estar aí para essa sonda ser infundida. E vamos falar um pouquinho da sonda nasogástrica. A sonda nasogástrica, tem gente que chama também de Levine, mas muito raro quem você vê falar. Ela é muito usada, então ela é uma sonda de PVC, ela é molinha, sabe? E ela não tem fio guia e o diâmetro dela é mais grosso, tá? Por quê? O que que acontece? Essa sonda ela vai só até no estômago. Então, aquele paciente que está com obstrução intestinal, muito vômito, a gente coloca essa sonda para retorno mesmo gástrico. Então, o que tem ali no estômago vai sair por essa sonda, tá? E a gente usa muito ela também para fazer lavagem gástrica. Então, o paciente que chega lá com tentativa de autoextermínio, toma remédio, que é estranho, a gente faz lavagem com essa sonda, tá? Ela pode ser aberta, então, para drenagem de líquido ou fechada para alimentação, eu nunca vi. A gente usa mais aberta, tá? Então, aí, para quê? Para esse conteúdo que está parado lá no estômago sair. Então, esse conteúdo pode ser bile, pode ser sangue, pode ser conteúdo gástrico mesmo, então comida, alguma coisa que tiver parado lá, tá? E vai sair, ó. Então, tá vendo? Ela é transparente, então a gente consegue ver o que está saindo e ela é mais grossa, tá? Ela costuma ficar conectada num tubo, um tubo, assim. E aí a gente vai mensurando tudo que esse paciente coloca para fora, tá? Paciente que está com sonda nasogástrica, provavelmente ele está de dieta zero. Por quê? Tudo que eu der para o meu paciente ingerir vai voltar na sonda, tá? Bolsonaro é o nosso caso mais típico aí, quando ele teve aquela facada, né? Ele teve uma lesão no sistema gastrointestinal, então ele ficou usando sonda por muito tempo, tá? Mudando, né? Dando continuidade lá na nossa apostila, a gente vai falar um pouquinho também dos cuidados que eu tenho que ter com o meu paciente cirúrgico. Quem que é o meu paciente cirúrgico? É aquele paciente que vai fazer algum procedimento. Esse paciente, ele já pode estar internado, e aí o paciente está na clínica e vai ser encaminhado ao bloco, ou ele pode fazer uma admissão e ir direto para o bloco, tá?
Então, o pré-operatório desse paciente começa a partir do momento que o médico sinaliza para ele que ele tem que fazer uma cirurgia, tá? E aqui, nesse período de pré-operatório, é onde ele vai fazer os exames pré-operatórios, onde ele vai consultar com o anestesista, para ele ter tudo bonitinho, o que ele vai ter que fazer até no dia dessa cirurgia. Quando o paciente está, né, internado, ou até mesmo se ele vai entrar, esse paciente ele vai entrar de jejum. Então, cabe a nós, né, profissionais de enfermagem, se o meu paciente já está comigo, eu vou perguntar eu vou colocar esse paciente de jejum, e aí eu vou orientar ele, ó, senhor José, o senhor vai entrar de jejum, seu procedimento é amanhã às 7 horas, então, hoje, a partir, sei lá, meia-noite, 11 horas, o senhor está de jejum, então o senhor não pode comer e nem beber nada. Por que eu tenho que orientar para ele que ele não pode beber? Porque senão, 5 horas da manhã vai chegar o café, ele vai tomar café. Mesmo que ele não coma nada, mas ele vai beber o café, porque eu não orientei ele que não pode beber nada. Eu orientei ele que não pode comer. E aí, o médico chega, meu paciente tomou café e ele não consegue fazer a cirurgia, tá? Então, e quando o paciente vai fazer uma admissão, vai chegar, eu tenho que perguntar para ele. Eu tenho que perguntar para ele se ele está de jejum, quantas horas que ele está de jejum, para eu não correr o risco desse paciente, a hora que ele estiver sendo induzido na anestesia, para ele não broncoaspirar, tá? Então, é muito importante essa questão do jejum. Aí eu deixei aqui, então, para vocês, jejum de 2 horas para líquido, gente. Isso aqui quase os médicos sempre pedem para a gente acompanhar, tá? Então, faz de 8 ou faz de 12 horas. Crianças, quando é criança recém-nascido, às vezes eles reduzem um pouco esse tempo de jejum, mas aí vai muito da orientação de cada médico. Isso aqui não cabe a mim, não cabe a vocês decidir quantas horas vai ser de jejum, tá? Então, quais que são os cuidados que eu tenho que ter quando eu recebo esse paciente lá no bloco cirúrgico? Eu vou conferir os dados do meu paciente, então eu vou conferir o nome dele, a idade, vou perguntar qual que é a cirurgia que ele foi fazer, porque eu tenho um mapa de cirurgia. Então, eu tenho essas informações, mas eu tenho que confirmar com o meu paciente. Então, ali eu tenho que pedir para o meu paciente. Ali eu já pergunto se o meu paciente tem algum problema de saúde, se ele usa alguma medicação, se ele tem alguma alergia. Que eu já tenho que chegar lá dentro com essas informações tudo pronta para o médico, tá? Orientar para ele que ele não pode ter nada de metal. Então, eu tenho que orientar que ele tem que retirar brinco, anel, aliança, piercing, colarzinho. Ele tem que tirar tudo, viu, gente? Tudo que tem metal. Por quê? Dependendo da cirurgia, usa o eletrocautério. Então, o eletrocautério, se tiver alguma coisa de metal, ele faz uma queimadura. E queima mesmo, igual fogo. Então, a gente tem que orientar, retirar. Teve uma vez que eu tive um transtorno com uma moça que ela tinha piercing mamilar e ela não conseguia tirar. E eu falei, você tem que tirar. E aí eu tive que chamar o médico dela. Falar assim, ó, o paciente tá aí, tem piercing, né, e não consegue tirar. E aí, o que aconteceu? Ela teve que procurar, a cirurgia foi cancelada, ela procurou um body piercing, ele retirou, né, os piercings mamilares dela e a cirurgia foi remarcada, tá? E aí, essa confirmação da cirurgia segura, entra todas essas perguntas que eu vou fazer com o meu paciente. Então, tem um checklist, ele vai me respondendo e eu vou dando um ok lá nos meus tiquezinhos, tá? E quais que são os cuidados pós-cirúrgicos? Então, terminou a cirurgia, a gente vai levar esse paciente para a sala de pós-anestesia, né, recuperação anestésica. Eu tenho que manter esse paciente aquecido. Então, quando o paciente está voltando, né, da anestesia, a temperatura dele tende a baixar, fazer uma hipotermia, então tem que manter ele aquecido. Orientar para ele algum sintoma que ele possa vir a ter, por exemplo, dependendo da anestesia, se for RAC, se for PE, a RAC principalmente, a RAC, gente, é aquela anestesia que faz na cesárea. Então, tem muitas mulheres que quando começa a anestesia, começa a passar o efeito, ela tem muito tremor. Então, aquela sensação de frio. É tudo da anestesia, então tem que orientar para ela que aquilo é normal e aquecer, tá?
Sinais vitais conforme o protocolo da instituição, então a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, a cada meia hora, enfim, depende do protocolo, tá? Eu tenho que atentar se o meu paciente vai ter sangramento ativo na incisão cirúrgica. Acontece muito em paciente idoso que faz prótese de fêmur ou prótese de joelho. Acontece muito, prótese de quadril sangra muito. Então, eu tenho que ficar atento a esse sangramento, tá? Tá muito, eu vou precisar pegar e fazer outro curativo no meu paciente, sei lá. Às vezes ele... Peraí, gente, deixa eu colocar aqui para carregar. Às vezes eu preciso trocar o curativo desse paciente, sei lá. Eu tenho que ver qual que vai ser a intervenção que eu vou precisar fazer com esse paciente. Às vezes a gente tem até que acionar o médico, tá? Às vezes o médico tem que vir fazer um curativo compressivo ali no local para ver qual que vai ser a conduta, tá? Então, atentar ao sangramento ativo, observar sintomas como palidez, meu paciente está pálido, está sudoreico, por causa do sangramento, então tem que ficar atento a isso tudo, tá? Então, ele pode ficar pálido, ficar sudoreico, pele fria, pegajosa, roxar a unha, lábio. Isso é um sinal que o meu paciente está entrando em choque, tá? Então, às vezes, você está com um sangramento ativo muito forte, vai precisar de fazer uma hemotransfusão. Eu tenho que controlar esse sangramento. Então, às vezes, meu paciente tem até que voltar para a sala, tá? Para fazer alguma intervenção cirúrgica. Eu tenho que ver, ficar atento às complicações respiratórias, tá? E controlar aí os sinais vitais desse paciente, tá? E isso tudo está sempre amarrado, atrelado nas nossas anotações de enfermagem. Então, as nossas anotações de enfermagem, como eu já falei, é um registro, né? De tudo que a gente faz com o nosso paciente. Então, ela é organizada por como que eu vou falar? Em ordem cronológica, então eu vou relatar o que aconteceu de manhã, de tarde, tá? Na hora do almoço, tudo com horas. Se for uma anotação de enfermagem, um relatório de enfermagem, no prontuário à mão, eu não posso deixar linha em branco, espaço em branco, tá? A gente tem sempre que preencher. E a finalidade do meu relatório é a comunicação entre a equipe mesmo e assegurar a continuidade dos planos de cuidado, tá, gente? Além de tudo, eu gosto muito de comprovar que, tipo assim, se você não quer que ninguém te pergunte nada, então relate, tá? O relatório, ele é a sua prova que você prestou assistência para aquele paciente. Gente, vocês vão perceber com essa era digital chegando, então vocês vão lá, você vai pegar o relatório, tipo, da sua amiga do dia, tem 4 linhas. Ela ficou 12 horas com esse paciente para ela escrever 4 linhas, gente. Então, prestem atenção, relatem, não fica com preguiça de escrever. Cuidado com as rasuras, não pode ter rasura, não pode ter rorex, tá? Fiquem atentos a isso. O que tem que ter? Então, todos os cuidados prestados, né? Todos os cuidados prestados no meu paciente. Sinal vital, intercorrência, queixa, se o meu paciente foi no raio-x, eu levei o meu paciente no raio-x e voltou do raio-x, isso tudo tem que estar relatado. Que hora que foi, o procedimento foi tranquilo, tá? O relatório sempre tem que ser legível, completo, as informações sempre claras e concisas, né, objetivas, pontuais em ordens cronológicas. Então, sempre tem que ter a data e a hora. No final, a gente tem que assinar e carimbar. É obrigatório, viu, gente? Tem uma lei que tramita, o carimbo é facultativo. Mentira, é obrigatório. A gente tem que assinar. Se você fez, você tem que assinar e carimbar. Não pode ter rasuras, não pode ter linha em branco, não pode ter nenhum espaço, ele é sequencial. Então, se a menina da noite me entregar com uma linha em branco, ou você faz o risco e preenche essa linha e começa embaixo, ou você vai começar na frente, tá? Não é permitido lápis. Lembrando, gente, que
plantão do dia, escreve de azul, e plantão da noite, escreve de vermelho, tá? Não é permitido o uso de lápis nem corretivo. Deve conter as observações, os cuidados, né, padronizados, né? Tudo que você fez, então, você vai padronizar. Se o seu paciente apresentou alguma intercorrência, por exemplo, às 14 horas, paciente apresenta vômito, medicado conforme comunica a enfermeira, medicado conforme prescrição. Ponto. Tá? Isso é uma intercorrência. E aí, você também vai relatar, por exemplo, meu paciente teve vômito. Depois da medicação, ele melhorou. Então, paciente, tantas horas, o paciente relata melhora após medicação. Tem que estar escrito lá, certo? Tudo, você fez o cuidado, então imediatamente você vai lá e relata. Por quê? Para a gente não esquecer. Acaba que na correria, você fala assim, não, no final do plantão vou fazer relatório. E aí acaba que você deixa passar muita coisa. Sempre, quando você precisa de mensurar, por exemplo, meu paciente está de sonda, eu preciso de mensurar quanto de diurese que eu desprezei no dia, por exemplo. Às 16 horas, desprezado, 500 ml de diurese, de coloração amarela e odor característico. Pronto, tá? Se foi 10 ml, se tem sangue, se não tem, se é dreno, a gente tem tudo colocar. A gente nunca deve colocar termos de conotação de valor, tipo assim, eu entendo. O que é muito para mim, às vezes é muito para você. Então, a gente nunca deve, né? Paciente apresenta diurese de grande volume, de grande quantidade. Depende. O que é grande para mim, às vezes não é grande para você. Então, a gente sempre mensura, tá? Abreviatura, só o que for padronizado pelo porém ou pela instituição, que tem algumas instituições que têm uma padronização própria. Devem ser referentes a dados simples, que não requeram maior aprofundamento científico. Então, por exemplo, você não vai inventar nada, viu, gente? Coloca o que você fez no seu dia e pronto. Condições gerais do meu paciente, então. O meu paciente está consciente, está orientado, está conversando, está entristecido, está choroso, está agitado, está emagrecido, bom estado geral, a pele dele está pálido, está corado, tem dispositivo, então tem acesso venoso central, acesso venoso periférico, está em uso de oxigênio, em uso de sonda. Tudo tem que ser relatado. O paciente tem ferida, foi feito curativo, tem exudato, não tem necrose, não tem. Isso tudo tem que estar relatado. Falar um pouquinho, né, de cuidados com o paciente inconsciente e agonizante. Então, gente, nós como profissionais de enfermagem, sempre buscar manter o conforto desse paciente, a privacidade desse paciente, tá? Não é porque ele está inconsciente ou está agonizante que eu não vou prestar cuidados, eu não vou dar atenção para esse paciente. E além do paciente, a gente tem os familiares, então é uma obrigação nossa orientar e apoiar esse familiar. Atentar nas medicações que tem prescrição, então não é porque está inconsciente que eu não vou fazer medicação de horário, a gente vai fazer bonitinho conforme está lá. Paciente inconsciente, agonizante, a gente também tem que fazer mudança de decúbito, né? Eu tenho que ir lá, meu paciente está inconsciente, então eu vou virar, pede ajuda, às vezes paciente muito obeso, a gente não consegue virar sozinho, você precisa de ajuda. Realizar higiene oral e corporal todos os dias de uma forma digna. Manter os lábios hidratados. Paciente que tem inconsciente, então proteger os olhos. Às vezes a gente precisa colocar uma pomadinha, fixar para ficar fechadinho, tá? Cuidado com os comentários. Tem alguns estudos que mostram que o paciente, mesmo inconsciente, ele consegue ouvir, tá? Então, cuidado com o que você vai falar. Nossa, tá piorando. Nossa, olha, sabe? Cuidado com o que a gente fala, perto do paciente, perto dos acompanhantes. Falar um pouquinho de cuidado pós-morte. Então, o paciente veio a óbito, seja no quarto, seja na clínica, gente, a gente tem que manter o corpo dessa pessoa limpa. Então, teve diurese, teve fezes, limpa. A gente tira todos os dispositivos desse paciente. Então, se a família está no quarto, pede para dar licença um pouquinho, né? Explica que vocês vão trocar, tira os dispositivos e depois deixa essa família voltar. Tem muito familiar que ele quer despedir, né, dessa pessoa, desse ente ali no quarto, ele não quer ir no necrotério.
Então, deixa, né, os acompanhantes entrar, deixa ver, deixa ficar lá um pouquinho. Vai transferir do quarto para o necrotério, mantém o corpo coberto. Então, a gente sempre joga um lençol limpinho, né? Transporte do corpo, esse corpo vai para o necrotério, ele tem que estar devidamente identificado. Por quê? Às vezes eu posso ter mais de um corpo no necrotério. Se a funerária chega para buscar e não está identificado, como que ele vai saber quem que é o corpo, né? Que ele vai levar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Aqui, gente, também a gente tem que ficar atento que algumas instituições têm um protocolo, tá? Então, por exemplo, tem instituição que faz tamponamento, tem instituição que coloca atadura nos pés, nas mãos, na cabeça. Para quê? Para esse paciente não abrir boca. O paciente às vezes ele para com o olhinho aberto, então a gente tem o cuidado de ir lá e fechar esse olho, orientar esse familiar qual que é o próximo passo que ele vai fazer, qual que é o trâmite legal, o que que ele tem que fazer, quem que ele tem que procurar, né? E muitas vezes somos nós, equipe de enfermagem, que estamos ali ao lado desses acompanhantes e vamos fazer essa primeira orientação. Mais uma vez, respeitem, tá? Os familiares, respeitem, não precisa de correria. Eu trabalhei numa instituição, o paciente falecia, gente, essa vez com coisa que o mundo estava acabando. E aí que era aquela correria para fazer os cuidados, para pôr na maca e correr para o necrológico. Não precisa disso. Vai devagar. Paciente, você fez tudo que você tinha para fazer, não precisa de correria, tá? Vai devagar, cuidado com esse corpo. A gente tem que respeitar aquele indivíduo. Ele foi o amor de alguém, ele foi o amor de uma família. Claro que para a gente, eu sou muito contra as meninas que falam assim, mais um. Gente, isso não existe. Quando a dor do outro não doer em você, para que tem alguma coisa errada. Então, eu falo que assim, eu sei o nome de todos os meus pacientes que eu perdi. Às vezes, do familiar até eu não posso saber o nome, mas eu reconheço o rostinho de cada um. E aí, eu tenho familiar que me encontra hoje, né? Que fala assim, nossa, até hoje eu estou grata por você estar lá naquele momento. E eu sou grata pelas pessoas que estavam comigo quando a minha mãe se foi. Então, tenham cuidado, né? Cuidado com os familiares, cuidado com esse paciente, com esse corpo pós-morte. Encerramos por aqui hoje, né? Nossa segunda aula. Pessoal, alguma dúvida? Que às vezes eu vou empolgando, falando e passa despercebido. Não. Mais alguém? Tudo certo? Lívia, você quer pontuar alguma coisa? Lívia? A Lívia deve estar ocupada. Então, por hoje é isso. Me coloco à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. Vou deixar esse material com a Lívia para ela postar para vocês, tá? Então, um abraço, pessoal. Até amanhã na nossa aula presencial. Tchau, tchau. Lívia, tudo certo?